Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje aqui no Frente a Frente é com o médico cirurgião renomado José Vanderlei Neto, criador do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, tendo sido também um dos pioneiros em transplantes cardíacos no norte e nordeste do país e que agora inicia sua jornada política partidária como deputado estadual, doutor Vanderlei, pelo MDB, eleito com mais de 43 mil votos. Doutor Vanderlei, sua trajetória ao longo de 50 anos de atuação na medicina é uma referência e é marcada pelo sucesso. O que o levou a decidir atuar também por meio de um mandato eletivo no Parlamento Alagoano? E obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gorete. É um prazer imenso estar conversando aqui com você, com centenas de alagoanos, né? E te encontrar, né? Você é uma amiga querida, quase conterrânea. Né? Pois é. Olha, o que me levou a aceitar esse desafio foi a necessidade social, né? Alagoas já foi uma referência nacional, né, em cardiologia, em cirurgia cardiovascular, por várias razões, né? Pela competência dos seus cardiologistas, mas o que chamava atenção era a atenção que a gente conseguia dar para a população que é coberta pelo Sistema Único de Saúde. E essa porta foi se fechando. Então, a necessidade de criar um ambiente que a gente não deixe de cumprir esse papel social, que é atender os alagoanos, que são 92% da população de Alagoas, me fez aceitar esse desafio de vir para o parlamento, né? E os desafios são grandes, né? E com a força desse mandato, a gente restaurar e ampliar o atendimento à população do Sistema Único de Saúde em cardiologia. Em seu primeiro pronunciamento, eu grifei aqui, o senhor destacou o privilégio de estar representando o povo alagoano. Como o senhor está se sentindo na Casa de Tavares Baixos, a Casa do Povo? Eu estou me sentindo muito bem, né? Porque eu nunca imaginei que ia disputar nenhum cargo eletivo, né? Então, fui vice-governador 2 vezes, mas vice-governador não disputa eleição, ele compõe... É circunstancial, né? Uma chapa. Mas eu estou me sentindo muito bem e muita vontade, né? Pelas relações humanas que eu desenvolvi ao longo da vida inteira, onde eu chego aqui em Alagoas, e mesmo fora de Alagoas, eu sempre sou bem acolhido, né? E aqui eu sou um neófito, né? Estou aprendendo muito aqui com os meus pares, né? E pedindo também a colaboração dele, porque o parlamento, as questões aqui para serem aprovadas, para a gente sensibilizar o poder executivo, né? Para fazer isso, a gente tem que contar com a maioria, não tem que ser um projeto só meu, é um projeto de todos os alagoanos. Eu pretendo representar aqui essas pessoas, entendeu? O setor da cultura também. E essas causas sociais, né, essas grandes causas sociais de saúde e educação, serão o foco da minha atuação aqui na Casa de Tavares Baixos. E é conciliável a atuação do cirurgião cardíaco, do médico, com a ação parlamentar? Como está sendo feita essa questão? Olha, eu já desempenhei várias funções, né? Eu fui presidente do CRM, presidente das várias sociedades de cardiologia regionais, ou nacionais, implantei o Sistema Nacional de Saúde e sempre conciliei isso. E estou conciliando, estou me arrumando, né, para poder voltar com mais força para a cardiologia. Hoje eu passei a manhã inteira no hospital. Eu vou me voluntariar para o Hospital do Coração Atibijatene, né, para cuidar das pessoas do SUS. Agora sou um funcionário público, né? Era aposentado, agora a população de Alagoas me deu Me reconduziu. um emprego e eu quero ir para lá e vou conciliar isso, né? E cada vez mais, né, ficar menos na sala de cirurgia e ajudar na gestão, né? Do sistema, né? Na articulação, por exemplo, para que o Hospital do Coração Alagoano, Atibijatene, que é uma obra extraordinária, que começou com o Renan Filho e foi concluído já na primeira gestão do governador Paulo Dantas, ele se torne uma referência no Brasil e no mundo.
quantos transplantes cardíacos o Hospital do Coração Alagoano, a DIB Jatene, já realizou? Não, nenhum. O Hospital DIB Jatene está sendo implantado agora. Né? Está sendo implantado, foi inaugurado há pouco mais de 6 meses, né? E está em fase de estruturação. Né? Estruturação administrativa, né? Está sendo criado, nós fizemos uma proposição que foi para o governador e ele aceitou de criar um fundo especial, né, para que esse hospital, além de prestar assistência, a parte assistencial, de operar as pessoas, implantar lá um programa de transplante de coração que você está falando, que ele funciona agora na Santa Casa, pode conviver os dois, né? Ele também formar pessoas, porque o maior legado nesses 50 anos de medicina foram os médicos que a gente conseguiu treinar. Foram mais de 92 cardiologistas e cirurgiões cardiovasculares. E nesses 50 anos de medicina, operando, quantas cirurgias cardíacas? Foram mais de 23 mil cirurgias. Todo ano a gente atualiza esses números. Né? E 54 transplantes de coração. Né? Alagoas entrou nesse clube, né? Nesse clube que é elitizado, hoje não é tanto assim, né? Foi o 3º estado a fazer transplantes no país. Isso em que ano, doutor Vanderlei? 1989. Se não me engano, era NTI Nordeste, tinha Nordeste Transplante, porque nós, com o grupo de Aracaju, do professor José Télio de Mendonça, que hoje é também cidadão alagoano, a gente começou isso em 86, né? E depois a gente imaginou que tinha que criar um modelo que fosse adaptado a toda a região. Então esse grupo era um grupo itinerante, né? Ele criou um protocolo original. Uma das originalidades era que, ao invés de a gente buscar o órgão, o coração, por exemplo, botar num gelo e trazer para implantar, a gente fazia o contrário, a gente levava o doente até onde estava o coração, porque isso diminui o risco da cirurgia e o custo. E se for daqui para Sergipe, a gente podia ir de carro, ou se tivesse um avião no horário, a gente ia para o aeroporto e pegava, e com isso, os que tinham mais experiência iam lá, ajudavam, participavam dessa cirurgia, como a gente chama 4 mãos, né? E ajudava a consolidar lá. Então, hoje o Nordeste quase todo faz transplante de coração e com bons resultados. Então, saiu doente daqui para o Ceará, né, daqui para a Bahia e vinha de lá para cá. A ideia era que a gente não perdesse quando tivesse um órgão, que é uma coisa, uma generosidade muito grande da família, né? Não jogasse esse órgão fora, né? E não deixasse de beneficiar as pessoas, né? Então, isso foi um marco, né? Foi um marco, né? Esse programa ganhou prêmios nacionais, né? E emancipou a cirurgia cardíaca e a cardiologia do Nordeste. Nós criamos uma marca, né? Que é o Nordeste, né? De compartilhar o conhecimento científico. Então a gente recebeu dos outros e passou coisas para ele, e passamos a ser respeitados no país inteiro. A gente criou um conceito que... Não só no país, além fronteiras, né, doutor Isso, que ser nordestino não era uma questão geográfica, era uma questão filosófica, né? De se compadecer com a dor alheia, né? De compartilhar o que você tinha, né? De receber as pessoas, de se preocupar com o seu lugar, né? Né? Por exemplo, a maioria das pessoas, elas fazem uma concorrência que eu chamo predatória, né? Disputam os doentes privados que trazem dinheiro. E aqui a gente tem um pacto, se viesse um doente de Sergipe para cá, eu mandava voltar. Você tem que ser operado lá na sua terra, né? Você tem um bom cirurgião lá, eu vou ligar. E assim a gente criou, essas pessoas passaram a compartilhar tudo que tinham, né? Sem segredos. Esse foi um marco na história da cardiologia nacional. Isso fez com que a gente emancipasse os nossos professores, criamos nosso congresso regional. Eu comparo os médicos, né, também com artistas, eles precisam ter um palco, né? E o palco que a gente tinha que compartilhar era dominado pelo Sul e Sudeste, né, que coloniza também na parte médica, na parte econômica. Em todas as áreas, né? Então com isso a gente conseguiu que as pessoas perdessem a inibição,
compartilhasse o conhecimento e compartilhasse também os problemas, né? E quando a gente compartilha com outras pessoas, seguramente... A solução vem mais fácil, né? É mais fácil. Doutor Vanderlei, o senhor foi uma das pessoas, né, não digo só como médico, mas como cidadão, né, que materializou, na verdade, apoiou a criação e lutou pela criação do Sistema Único de Saúde. Pode-se dizer que qual seria a causa do sistema que, na teoria, tem que ser bem inclusivo, não está ou não ficou? Olha, uma causa fundamental que nós não resolvemos ainda é o financiamento. Então, se você não tem um financiamento, esse sistema é subfinanciado, a gente vai viver em eternas crises. Quando eu fui secretário da Saúde, há 26 anos, eles me escolheram para ser o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E nós fomos na Organização Pan-Americana de Saúde e conseguimos um financiamento para a gente resgatar a inteligência sanitária nacional que estava toda espalhada, eles não tinham um palco, né? E criamos umas oficinas de trabalho, né? A primeira delas foi em maio de 1985, aqui em Maceió, a presença do ministro de Estado da Saúde, né? Com a presença do diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, dos secretários do Corpo Técnico. E qual foi o primeiro tema? Financiamento. Foi aqui em Maceió e trouxemos economistas, né? A saúde é uma questão muito complexa, não só o pessoal do setor saúde não é capaz de equacionar esses problemas. Então veio o doutor Dalmo Dallari, que era um jurista, economista lá da Universidade de Campinas, e daqui saiu a ideia da CPMF, né, para financiar a saúde. E foi uma luta extraordinária. O ministro tinha uma liderança muito grande, né, e nós conseguimos, nós fomos a toda a área econômica do Fernando Henrique, ele dizia que não tinha dinheiro. E a última reunião que a gente fez, nós articulamos, levamos todos os governadores, com o presidente da República, né? E o discurso que eu fiz foi que, presidente Fernando Henrique, né, o senhor está com o discurso de transformar o nosso país num país de primeiro mundo. Como pode isso? Se a gente tem uma epidemia de dengue lá em Curitiba, as pessoas estão morrendo de malária na região norte, isso aí citando. E nós já fomos no ministro Pedro Malan, no ministro Serra, e eles disseram que não tem. E o senhor, o que a gente quer do senhor é que o senhor não fique contra. Deixe os nossos governadores trabalharem as nossas bancadas, porque o que a gente quer é trazer recursos para a saúde. E aí, acho que não esperava esse discurso e nem que a gente conseguisse. Conseguimos. Mas a tragédia foi que a área econômica do governo Fernando Henrique retirou outras fontes orçamentárias, de modo que o orçamento do Ministério da Saúde ficou o mesmo. Mas mesmo com essa dificuldade, a gente já tinha começado um programa de saúde da família, um programa mais amplo, que era de redução da mortalidade infantil, aqui em Alagoas era uma tragédia, né? Hoje está num nível bem mais comportado, mas isso levou o ministro a se demitir, né? Porque ele se sentiu traído, né? por esse gesto, né, desleal da área econômica, né? O dinheiro da CPMF foi para o Ministério da Saúde, mas ele tirou... a área econômica está do lado contrário dos investimentos na saúde. É o tal, né, do mercado, né? Eu brinco assim, ó, o candidato que tiver apoio do mercado, eu estou do outro lado, porque o mercado que eu gosto é o da produção, porque esse não é o mercado. É o mercado da vida, né? Não, você faz parte do mercado, eu faço parte como médico, você como jornalista, mas esse mercado que impera é o mercado financeiro. E esse não tem alma, não adianta você discutir. O ministro era muito veemente em relação a isso, né? Eu me lembro de reuniões que a gente teve na Fiesp, os empresários reclamando que era um novo imposto, o ministro saiu com essa, olha, mas vocês não... O ministro já atende, né? Vocês não pagam imposto, vocês recolhem os impostos, se é que recolhe, né? Eles ficaram quietos, né? Porque empresário não paga imposto, né? Quem paga imposto é a população. É a classe média, notadamente, né? Isso. Pois é. Doutor Vanderlei, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Combinado. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Vanderlei, o médico cirurgião renomado, José Vanderlei Neto, criador do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, tendo sido também um dos pioneiros em transplantes cardíacos no norte e nordeste do país. E aqui agora está na sua jornada política partidária como deputado estadual, Dr. Vanderlei. Redundantemente, não é? Positivamente pelo MDB, eleito com mais de 43 mil votos. Dr. Vanderlei, nós falávamos no bloco anterior, lembro que o senhor falou sobre financiamento, sempre é difícil, né? E não é só para a área da saúde, para todas as áreas. Dentro desse contexto, como o senhor vê, por exemplo, o governo federal indo aos estados, como está em Alagoas, para a reunião, para um fórum de discussão sobre o PPA, o Plano Plurianual, que determina, né, a aplicação dos recursos nas áreas necessárias? Esse é um fato único, né? Eu não conheço na minha história política que tenha acontecido, né? Mas muito significativo, né? Porque as pessoas não moram no país, né? Não moram no estado, elas moram nos municípios, né? E pela primeira vez, né, as pessoas vão ser ouvidas, né, para serem incluídas no orçamento, né? E o orçamento é prioridade, né? A gente tem que vencer essa barreira aí, né, do poder econômico, né, principalmente do sistema financeiro, né, que tudo que é para a área social é encarado como despesa e não como investimento. Não podemos permitir, né, que as pessoas confundam desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. O país só se torna um país importante se as pessoas viverem bem, né? Eu tenho um lema, por exemplo, os municípios têm que botar isso na cabeça, né? As cidades têm que ser boas, primeiro para as pessoas que moram, depois para elas serem tão visitadas, né, e para as pessoas quererem investir lá. As cidades com maior qualidade de vida, né, cidades inteligentes no mundo inteiro, elas adotam esse conceito. Elas têm que ser, primeiro, preparadas para as pessoas que moram na cidade, né? E ter facilidade, gerar emprego, mobilidade social, quanto tempo a pessoa demora para sair de casa e chegar no trabalho e voltar, né? Ter boas escolas, entendeu? Ter uma rede de saúde que atenda. Ninguém vai viajar para uma cidade, né, que se adoecer lá não tem atendimento de saúde adequado. Exatamente. Então você tem que pensar coletivamente. Então eu acho que isso é uma iniciativa muito importante governamental, né, que pode ajudar a tornar o país mais humano, mais civilizado. A se aplicar recursos dentro da necessidade, né, da área que está sendo questionada. Exatamente, porque as pessoas confundem escolaridade com sabedoria. É claro que o saber acadêmico ele é muito importante. O diploma, né, também, né? Isso, o diploma, mas a sabedoria supera. É inata, né? Então, e deriva da experiência, indo lá, né? Ouvir as pessoas, né? Então, quando você ouve, às vezes as pessoas fazem um planejamento bem intencionadas, né? Mas é preciso perder a soberba, né? Quando você ouve o cidadão comum, aí você vai saber exatamente a necessidade dele. Que está incomodando ele. Okay. Ouvir mais, não é? E prometer menos, digamos assim. Não caberia aos municípios se empenharem, nesse contexto também, a criação
das equipes do Programa Saúde da Família. Como o senhor vê essa necessidade? Houve debate também essa semana aqui no plenário da Assembleia sobre a atuação especificamente do município de Maceió, mas isso se estende aos demais municípios. Não é? Quando eu estava na presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o ministro da Saúde, o professor Adib Jatene, também era cirurgião cardiovascular e cardiologista, eu era muito cobrado pelos meus pares que ele não ligava para a gente. Mas isso tinha um planejamento, a gente tinha que cuidar primeiro da atenção básica. Então, essa implantação do Programa de Saúde da Família, ela se perdeu, porque pelo desfinanciamento, hoje, o prefeito recebe uma remuneração do SUS e ele gasta 2 vezes mais para poder manter aquela equipe de saúde da família. Então, parou esse planejamento. Eu defendo, e no governo passado eu tentei fazer uma articulação, liguei para o ministro Temporão, para o ministro, alguns ex-ministros da saúde, para ver se a gente conseguia retomar essa discussão de política de saúde. Então, eu disse, vamos refundar o SUS. Como seria refundar o SUS? Que ideia quando a gente, na generalidade da questão? Criou o Sistema Único de Saúde, as doenças prevalentes eram as doenças infecto-contagiosas, mortalidade infantil lá embaixo. Aí com vacina, com uma série de coisas, melhorou o saneamento, entendeu? Água, esgoto, nutrição de esses cuidados que a gente chama de atenção básica, nós melhoramos muito. Mas nesses anos que passaram, nesses 30 anos, o que é que aconteceu? A população envelheceu. Então, hoje, são as doenças crônico-degenerativas, câncer, doença cardiovascular, que mais matam. Que predominam, né? Isso. E o país não se preparou para isso. Então, a gente tem que refundar isso. Né? Com urgência, né, doutor? Eu brinco que se o Oswaldo Cruz nascesse hoje, ele ia se preocupar com hipertensão arterial, com diabetes. São milhões de pessoas que, às vezes, só são diagnosticadas quando tem um derrame cerebral ou paralisam o rim, vão para a máquina de hemodiálise. Então, a gente precisa refazer isso. Mas, para isso, precisa resolver a questão do financiamento. Porque o Ministério da Saúde, a partir da saída do Dr. Adib, ele descentralizou, né, que previa a lei orgânica de saúde, mas não acompanhou com o financiamento. Então, hoje, os estados e os municípios estão muito sacrificados. E o Ministério se ausentou das grandes discussões nacionais. Ele não pode governar por portaria, né? O ministro Marcelo Queiroga, que é meu amigo, fez um bocado de portaria, mas ninguém vai obedecer, porque não tem como, né? O país é muito diversificado. Realidades bem diferentes. Há 15 dias atrás nós fizemos uma reunião em Recife, né? Sempre o meu país é o Nordeste. E reunimos os grupos de cardiologia do Nordeste inteiro para saber como é que estava o atendimento do SUS nesses estados. Cada um arrumou uma solução para não deixar, digamos assim, a porta fechada para o SUS, né? Aqui, por exemplo, as crianças, foi convencido o governador Renan Filho que criou a Casa do Coraçãozinho, né? No Amazonas arranjaram outra solução. E agora a gente precisa do poder público, né, para colocar um pouquinho de financiamento e ter uma regra geral, mas cada lugar tem que adaptar a sua realidade. No geral, falta combustível nesse financiamento e também há outro problema em paralelo, que é a gestão inadequada, vamos ser assim bem suaves na questão, uso incorreto dos recursos. Que mecanismos o senhor poderia dizer aqui, adiantar, para impedir que isso ocorra? Olha, nós temos bastante órgãos de controle, né? Mas não são suficientes, mas né? a falta de um financiamento adequado, isso gera várias distorções. Primeiras delas, né, a precariedade do emprego. Então, se você vê hoje aqui no estado de Alagoas, o Programa de Saúde da Família, todos os médicos são precários. Aí um prefeito do lado, quando tem um médico que se destaca, oferece mais uma penca de banana, um tanque de gasolina, o sujeito se muda para o outro lado. Aí isso gera, né, a perda de contato do médico, né, com a sua clientela, que é a essência do Programa de Saúde da Família, né? É um programa com médicos, né, com a equipe multiprofissional, né,
e com os agentes de saúde, né, visitando as casas para identificar essas doenças que são evitáveis ou são tratáveis quando você descobre a tempo, né. Isso economiza recursos, né, e previne doenças como o infarto, por exemplo, como o infarto cerebral, que é o AVC, né, que vão exigir, né, são doenças de alto custo, o paciente tem que ir para a UTI, usar exames de imagem. Então, isso parou no tempo por essa falta de financiamento. Nós tivemos uma vitória muito grande quando se estabeleceu um percentual do PIB para reajustar o orçamento do Ministério da Saúde. Mas depois, com essa confusão aí da Dilma, o presidente Michel Temer encrencado lá com essa mudança de governo, aí aprovaram esse teto de gastos. Então, o Ministério da Saúde, o orçamento dele desse ano, dos últimos 3 anos, vem cada vez menor, né? E a despesa é maior, porque sempre a inflação aumenta. Na área de saúde é bem maior, a população envelhece. A inflação impacta em todos esses orçamentos também. O que dizer pensando na economia, com a perspectiva da saúde melhor? O Copom, de não abrir mão de baixar a taxa de juros, o impacto disso nas políticas públicas do país. Eu não sou economista, né? Mas o país, ele tem uma dívida grande que ele tem que renegociar, né? Quando você aumenta 1 ponto na taxa de juros, você imagina o que é tirado, né, da área social e vai para essas pessoas. Então, é uma coisa aparentemente, né, escandalosa, né, essa desconexão, né, do Banco Central e do Copom com a realidade do país, né. Isso vai ter que ser corrigido em algum momento, mas atrapalha muito, né. E a gente está precisando agora no país acabar com esse falso dualismo, né, de verde, amarelo, vermelho e preto, né, como se tivesse verdades absolutas, né. Ou se a campanha não tenha saído ainda do palanque, se concentrar né, nos reais problemas do país, porque isso não ajuda, né. Esconde as realidades e você fica discutindo coisas que não têm nenhuma consequência, né, só servem para perturbar o ambiente. Por exemplo, o Ministério da Saúde. A minha geração, cada um votava em quem queria, né? Tinha comunista, tinha de tudo, né? Gente até de extrema direita, mas todo mundo era do Partido Sanitário. Mudava o governo, era natural que os cargos de... é uma peculiaridade após a pandemia, né? Esses cargos de delegação, de chefia, fossem mais ligados àquela área política que estava lá. Mas ninguém mexia nos outros funcionários, eles estavam abraçados, né, para conduzir aquele plano, né? Essa grande ambição, né, a maior conquista social da minha geração é o Sistema Único de Saúde. Né? E eu espero que agora a gente tenha, com esse gesto do presidente Lula, desse plano plurianual, e o Ministério da Saúde se abra para receber os vários segmentos da área de saúde ou de fora da saúde, para a gente procurar saídas, né, para o financiamento e regras para que possa evitar desperdício. E não negarmos a existência da ciência, né, doutor Vanderlei? Porque a pandemia nos deixou eu diria que é um tormento, porque então vencer um ser humano a acreditar na ciência um absurdo. Foi uma coisa assustadora. Né? Eu, em alguns momentos, eu me perguntava se eu... Atingiu até se eu estava correto ou se eu estava no obscurantismo. Né? Porque as vacinas permitiram que a gente estivesse vivo aqui hoje. Né? Na década de 40, a média de sobrevivência de uma pessoa que nasceu aqui no Nordeste era de 40 anos. Então, foi as vacinas, foi o Ministério da Saúde aqui, que, quando fez aquelas campanhas de vacinação, que permitiu que a gente vivesse mais. Não, seguramente, entre eu e você aqui, um de nós tinha morrido de varíola, de alguma dessas doenças evitáveis. E as pessoas, às vezes médicos, né, renomados, tudo, estavam absolutamente uma verdadeira cegueira, né?
Contaminou a todos, mas não foi só isso, matou, né? 700 mil brasileiros. Não é possível que essa E ainda estão não... fazendo estrago hoje, né? Porque as pessoas ficaram em dúvida. E vacina, será que vira jacaré? O sujeito vai ficar afeminado? Mas ficar afeminado não tem problema nenhum, é uma opção de vida. Mas foi um susto muito grande que a gente levou, né? A gente viu essa incivilidade, né? A gente viu que a ignorância ela é muito generosa. Saiu da incivilidade e partiu para a violência também, não é? Porque criou-se essa cultura de ódio, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Milor Fernandes, né? Você conhece, que foi jornalista, escritor, filósofo, que ele dizia: o ódio não pode ter finalidade lucrativa. Ele perde a pureza, né? Então, essas pessoas que pregam essas soluções fáceis para problemas complexos, né? O ódio, né? Se você fazer isso, matar o outro, resolve, sai de perto delas, que tem alguma coisa errada, né? Na formação. Entendeu? Tem alguma coisa errada, ela está querendo esconder alguma coisa e vender a você uma solução que não existe. Que não existe, exatamente. Doutor Vanderlei, vamos para o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, estaremos de volta. Aguardo você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o doutor Vanderlei, José Vanderlei Neto, cirurgião, médico e atuou durante 50 anos na medicina através da cardiologia. E está aqui conosco, né, nos atendendo nesse convite. E por falar em convite, doutor Vanderlei, o senhor, que é presidente da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, está convidando a sociedade, né, a participar de uma programação que inclui a entrega de título de cidadão honorário ao Dr. Fábio Jatene e ao Dr. Fernando Lucchesi, aqui na Assembleia Legislativa, por meio de uma sessão especial. Qual a importância, nesse momento, dessa homenagem? Olha, o doutor Adib Jatene, o governador Paulo Dantas, colocou o nome do Hospital do Coração Alagoano Adib Jatene. O professor Adib é uma figura universal, né? As contribuições dele na medicina, né, ajudaram a salvar milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Porque ele tem conceitos em cirurgia cardíaca que foram aproveitados pelos outros cirurgiões, né? E ele foi ministro da Saúde 2 vezes, diretor da Faculdade de Medicina da USP, né? E deixou um legado enorme, né? Como uma figura realmente portentosa. Então o governador escolheu o nome dele, né, para o hospital, e eu sugeri, e o governador ofereceu para a família para criar aqui o mausoléu dele, não, o memorial dele, né? E a família ficou encantada com isso. Primeiro, pela homenagem, né? E segundo, de trazer essas relíquias dele para ficar aqui. Nós vamos ter o oratório do professor Adib Jatene. Então, no dia 25, nós vamos homenagear o Fábio e o Lucchesi, né? O Lucchesi é mais velho, é da minha geração, o Fábio já é mais novo, mas é o diretor do INCOR, né? E vai ser o nosso padrinho para institucionalizar, colocar o nosso hospital para andar mais rápido, e depois vamos inaugurar o memorial do professor Adib Jatene e terá
a posse da nova diretoria da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. O E o professor senhor tá- Enio Búfalo vai ser. E o senhor está abrindo mão dessa importante... Porque essa foi uma ideia nossa, né, para preservar a memória dessas pessoas que são importantes, né? E eu estou vendo agora que se tornou muito importante, né, porque os cirurgiões mais importantes e velhinhos, eles vão ter um lugar lá para que eles sejam sempre reconhecidos, né, pelo papel que teve na construção da cirurgia cardíaca brasileira. E é importante que esse reconhecimento seja em vida, né? Em vida. Porque... Em vida, isso é fundamental. Então é um evento muito importante, porque na sexta-feira e no sábado vai acontecer aqui no Centro de Convenções o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular. O governo do estado está ajudando, eu queria agradecer o governador Paulo Dantas. E aqui vão estar os cirurgiões mais importantes do país inteiro. Tem um evento só para estudantes de medicina, para seduzi-los para a especialidade, e vão estar cirurgiões do mundo inteiro. Um deles é o professor Manuel Antunes, é o professor titular da Universidade de Coimbra, em Portugal, e é um dos cirurgiões mais importantes da Europa. Ele vem também com outra missão. Ele vai passar uma semana aqui no Hospital do Coração Alagoano de Bijatene, dando aula e fazendo demonstrações cirúrgicas. Ele será um dos nossos consultores aqui para ajudar a população de Alagoas. Então, esse é um evento que a gente tem que agradecer a participação do governador Paulo Dantas. Ele deve fazer um convite. Sim, nesse dia, né, nós vamos ter, antes da posse, a inauguração da hemodinâmica, que é um aparelho importantíssimo para fazer angioplastias e diagnóstico, né, do Hospital do Coração Alagoano. Então, o hospital, eu acho que para o ano ele já deve estar na sua velocidade cruzeiro. Não é fácil você montar uma estrutura que a gente chama de alta complexidade e manter essas engrenagens. Mas o governo de Alagoas, o secretário Gustavo Pontes de Miranda, que eu quero agradecer o apoio que ele tem dado, e o governador Paulo Dantas, são imprescindíveis nessa história. Então, governador, muito obrigado em nome dos alagoanos. Pois bem, o Hospital do Coração Alagoano, ele tem uma perspectiva de se tornar uma referência no Nordeste e no país, doutor Vanderlei? Vai ser. A ideia é essa, né? Nós vamos levar também para lá o programa de transplante de rim. É uma novidade. Já tem, porque Alagoas faz muito pouco transplante de rim. Semana passada teve um doador, os rins foram mandados para Pernambuco, né? E o Hospital do Rim de São Paulo, que é da Universidade Federal, o professor Medina, ele vai ser o nosso patrono. Ele vai nos ajudar a implantar aqui um programa exemplar de transplante de rim. Quando a gente fizer isso, nenhum rim vai precisar. Pelo contrário, a gente vai estar aceitando que outros estados mandem para cá, e isso é o governo de Alagoas que está fazendo isso. Olha, vem muitas novidades que eu não quero anunciar. Mas na área de cardiologia. Spoiler, único assim. Não, é o governador quem tem porque é ele que tem que prover os meios para isso. Então, por isso, a gente tem que fazer justiça, né? Essa festa aí que vai acontecer, né? As estrelas principais são o governador, o secretário de saúde e o doutor Fábio Jatene, que está trazendo aqui as relíquias do pai dele para nos confiar, nos confiar esse memorial que vai, eu espero que seja objeto de visitação do mundo inteiro. Pois bem, falando ainda sobre essa questão que o senhor destacou, a refundação do SUS, pode ser uma realidade concreta em quanto tempo? Qual é a perspectiva? Essas coisas não são fáceis. O presidente Lula, quando ele esteve aqui, o governador levou ele lá em casa e nós conversamos um pouco sobre o SUS. Eu falei para ele dessa dificuldade de financiamento e ele, de vontade própria, disse que tem que resolver esse problema do financiamento, né? E eu ia pedir uma audiência com a ministra da Saúde, né? Aí conversei com o ministro Temporão, né, que eles vêm da mesma tribo, né, lá da Fiocruz, que é um templo de gestão em saúde. Ele disse, espera ela montar a equipe inteira para poder ter isso. Então nós vamos convidar também a ministra da Saúde para a gente começar esse diálogo que ela já está fazendo
com o Poderia CONAS. incluir a ministra do Planejamento, né? Isso, A Simone Tebet. com o CONAS, com o CONASEMES, né? Porque já dissemos aqui, as coisas acontecem nos estados e mais ainda nos municípios. E essa gestão do último ministro, dos últimos ministros, ela se desconectou dos estados. E o Nordeste foi onde teve uma melhor performance, né? Durante a pandemia, sobretudo. Porque eles criaram um comitê científico em Natal, com o doutor Nicoleles. Cada estado criou seu comitê. Aqui sugeriu, o governador aceitou, o professor Zé Maria Constant, que é um decano das doenças infecciosas, e eles passaram a conversar entre eles, né? E definir estratégias conjuntas. E destaque também que Alagoas foi o estado que investiu no período da pandemia. Quer dizer, enquanto estados como Amazonas, as pessoas morriam, nós aqui tínhamos a condição de escolher onde se vacinar, porque não faltou vacina e nem faltou investimentos. Não foram comprados camas de campanha, né? Nada. Foi investimento para valer. Ficaram aí, ficou um legado, né? Exatamente. Um legado dessa rede hospitalar que o governador agora, com o secretário de saúde, estão reorganizando para essa nova missão. Pelo contrário, nós recebemos pessoas lá do Amazonas, né? O governador generosamente abriu, quando tinha espaço, abriu espaço para trazer pessoas lá de fora para serem atendidas aqui. Então foi uma coisa admirável, do governador Renan Filho, do secretário Alexandre Ares, que naquela época eles foram ágeis também, né? Na decisão, ágeis, eficientes, que fazia diferença. Não ficaram com mimimi, botaram a cara e enfrentaram todo esse obscurantismo aí, né? Foram alguns momentos muito incompreendidos, mas os alagoanos têm que agradecer a maneira como foram tratados com respeito, né? E o governo cumpriu o seu papel, que é ajudar as pessoas. Nós tivemos um paradoxo, né? De que a rede privada não foi capaz de atender a sua clientela. Algumas pessoas me ligavam e tal para arranjar vaga nos nossos hospitais públicos, porque você não tinha vaga nos hospitais privados, nas UTIs dos hospitais privados. Mas muitas vezes é a realidade, né? O sistema de saúde é uma coisa muito generosa. Porque, por exemplo, o transplante, por exemplo, isso é um programa exitoso, né? Eu fui quem implantou o Sistema Nacional de Saúde, né? Muitas empresas de seguro-saúde, né, de convênios, que chama, nem autorizam fazer o transplante e muito menos dão a medicação, né, que é importante para manter... O paciente é obrigado a judicializar, né? Na maioria das vezes. Não, e vai para o SUS, né, porque ele também tem esse direito, mas que é uma injustiça, né? Na área de emergência, que durante muito tempo é só a HGE que atendia, né? Eles não tem que ressarcir a empresa depois, não consegue fazer isso. Na sua opinião, qual seria o papel do HGE nesse contexto dos hospitais agora, dando atendimento às complexidades? Cada vez mais ele se destinar a trauma, né? A trauma, né? E está sendo montado na área de cardiologia, está sendo montado, o governador está estudando muito a questão do acidente vascular cerebral, né? Para que a gente descentralize esse atendimento. Agora, o problema do HGE, e foi fato aqui do meu pronunciamento, é que se você não arrumar a atenção básica, é muito difícil você arrumar a média e alta complexidade. Ele acaba recebendo, uma pessoa que está né? com câncer, uma mulher que podia prevenir o câncer, se ela tivesse ambulatórios para fazer exames ginecológicos, Papa Nicolau, citologia, ela vai adoecer, vai pegar um câncer, por exemplo, de colo de útero. Não tem onde ser atendida na atenção básica, ela vai para o HGE. E chega lá, é um lugar que não é para atender. Que não tem especialidade nesse sentido. Então, por isso que os municípios ele têm que receber suporte do governo federal e do estado para organizar a atenção básica. Fazer centros de referência, né? Câncer de mama, né? Quais são os cânceres mais prevalentes? Olha, você sabe as idades que tem que fazer a mamografia? Vamos fazer no estado inteiro, porque quando você descobre isso cedo, você trata. E a pessoa fica boa. Quando você não descobre, semana passada, uma senhora, minha empregada doméstica, aí a menina já está com um câncer ulcerado, né? Aí vai fazer o que a gente chama de mastectomia higiênica, né?
porque a doença já está espalhada. Isso é uma coisa que dói na gente, entendeu? Que pode ser evitado, né? Que pode e deve ser evitado. Então a gente tem que ter um ambiente agora com essa ministra para a gente discutir essas políticas públicas, né? E incentivar. Eu conversei com o governador, ele pensou que eu ia falar de cardiologia, vamos falar primeiro de atenção básica. E está sendo discutido um projeto, um ICMS da saúde, né? De onde você está organizado, quantos postos de saúde precisam aqui? De atenção básica, tantos. Se você fizer, você vai receber mais dinheiro. É um incentivo. Incentivo, Pois é. né? Para quem está fazendo, porque senão você está tratando pessoas diferentes Da mesma forma. da mesma forma e você está punindo aqueles que conseguem, que estão gastando muito com os recursos próprios. E o Ministério da Saúde, ele vai começar a fazer essas discussões, desses grandes problemas sanitários de hoje. Porque naquela época, agora, do doutor Adib, qual era o planejamento nosso? Era implantar o programa de saúde da família e depois a gente já se preparar para investir nessa parte que a gente chama de doença crônico-degenerativa. Tínhamos um programa já acertado para extinguir o mosquito da dengue nas Américas, com a OPAS, com todos os países aqui sul-americanos. Não pôde ser feito isso. O mosquito se especializou em outras doenças, chikungunya, já matou um bocado de gente. É violento. E se gastou Pois 4, 5, 10 vezes mais, né? Todo ano é aquela campanha contra a dengue. Exatamente. Doutor Vanderlei, eu lamento informar que o nosso tempo aqui chegou ao fim. Por enquanto, algumas considerações que o senhor queira fazer? Não, dizer aos alagoanos, né, que eles têm que acreditar nas suas instituições, né? É muito importante a participação política, ninguém é obrigado a ser candidato, né? Mas tem que fazer as escolhas baseadas em fatos reais, né? Escolher o seu prefeito, o seu governador, o seu parlamentar, né? Que se comprometa com os problemas reais da população e não com os problemas imaginários. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua presença, até uma próxima oportunidade. E agradeço a você também que nos assistiu. Fique agora com a nossa programação normal.